A dupla predestinação, o decreto eterno de Deus. Introdução. Talvez você tenha sido conduzido até este vídeo pela graça de Deus, ou talvez esteja prestes a rejeitar mais uma vez a verdade do Evangelho. A questão é, por que você está aqui agora? Poucas doutrinas causam tanta controvérsia quanto a predestinação. Muitos a rejeitam antes mesmo de estudá-la, enquanto outros a defendem sem compreender toda a sua profundidade. Contudo, a questão não é o que nós pensamos, mas o que as Escrituras ensinam. A doutrina da predestinação afirma que Deus, desde toda a eternidade, decretou tudo o que acontece na história para a manifestação da sua glória. Dentro desse decreto está a eleição dos salvos e a condenação dos ímpios. A isso, os teólogos reformados chamam de dupla predestinação. Não significa que Deus trata eleitos e réprobos da mesma maneira. Significa que tanto a salvação dos eleitos quanto a condenação dos ímpios estão sob o decreto soberano de Deus. O decreto eterno de Deus, antes que existisse o universo, Deus já havia decretado tudo o que aconteceria. A Bíblia declara: Eu anuncio o fim desde o princípio. Isaías 46, 10. Nada surpreende Deus. Nada acontece fora do seu plano. Nada foge ao seu controle. Deus não aprende fatos novos. Deus não reage aos acontecimentos. Deus decretou toda a história para a manifestação da sua glória. A Confissão de Fé de Westminster declara: Desde toda a eternidade, Deus decretou tudo quanto acontece. Portanto, a predestinação não é um plano de emergência após a queda. Ela faz parte do propósito eterno de Deus. A condição do homem. Após a queda, para entender a predestinação é necessário entender o pecado. A Bíblia ensina que o homem está espiritualmente morto. Efésios 2, 1. Não apenas doente, não apenas enfraquecido, morto. Romanos 3 ensina: Não há quem busque a Deus. O ser humano possui vontade, mas sua vontade está escravizada ao pecado. Por isso, se Deus deixasse toda a humanidade entregue à sua própria natureza, ninguém seria salvo. Absolutamente ninguém. A eleição incondicional. Diante de uma humanidade condenada, Deus escolheu salvar alguns. Essa escolha não foi baseada em méritos futuros, não foi baseada em obras futuras, não foi baseada em uma fé prevista. Foi baseada exclusivamente na vontade soberana de Deus. Paulo escreve: Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Romanos 9:16. A eleição é incondicional porque sua causa está em Deus e não no homem. O que é a reprovação? Aqui entramos na parte mais difícil. A Bíblia não fala apenas de eleição, ela também fala de reprovação. A reprovação é o decreto pelo qual Deus decidiu não conceder graça salvadora a determinadas pessoas, deixando-as em seus pecados e condenando-as justamente por eles. Romanos 9 diz: Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Romanos 9, 18. O exemplo dado por Paulo é Faraó. Deus endureceu seu coração para manifestar seu poder e sua glória. Deus é autor do pecado? A resposta reformada histórica é: não. Deus decreta tudo o que acontece, mas os seres humanos continuam responsáveis por seus pecados. José disse aos seus irmãos: Vós intentastes o mal contra mim, Deus o tornou em bem. Gênesis 50, 20. O mesmo evento possuía duas intenções. Os irmãos queriam praticar o mal. Deus queria realizar um bem maior. O exemplo supremo é a crucificação de Cristo. A morte de Jesus foi decretada por Deus desde a eternidade. Contudo, aqueles que o crucificaram continuam culpados diante de Deus. Atos 2, 23 ensina as duas verdades ao mesmo tempo. O caso de Romanos 9 é talvez o texto mais importante sobre predestinação. Paulo apresenta Jacó e Esaú.
antes de nascerem. Amei Jacó e odiei Esaú. Nem haviam praticado bem ou mal. A razão da escolha estava no propósito divino. Paulo, então, prevê a objeção. Há injustiça da parte de Deus? Observe que Paulo não responde dizendo que Deus apenas previu a fé futura. Ele responde afirmando o direito absoluto de Deus sobre sua criação. Deus é o oleiro, nós somos o barro. A dupla predestinação. Segundo Calvino, muitos associam a doutrina exclusivamente a Calvino, mas ela nasce da própria Escritura. Calvino ensinava que Deus elege alguns para a vida eterna. Deus deixa outros em sua justa condenação. A diferença fundamental é que a eleição é um ato direto de misericórdia. A condenação é um ato de justiça. Na eleição, Deus concede graça. Na reprovação, Deus retém graça. Ninguém recebe injustiça. Os eleitos recebem misericórdia. Os réprobos recebem justiça. O objetivo final, a glória de Deus. A teologia reformada insiste que o centro da história não é o homem, é Deus. Romanos 11:36 declara: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A eleição manifesta a misericórdia divina. A reprovação manifesta a justiça divina. Ambas revelam aspectos da glória de Deus. Conclusão: a dupla predestinação não é uma doutrina criada por teólogos. Ela é uma tentativa de sistematizar tudo o que a Bíblia ensina sobre eleição, graça, soberania, pecado, juízo e salvação. Ela nos lembra que Deus é absolutamente soberano, o homem é totalmente dependente da graça. A salvação pertence ao Senhor. Toda a glória deve ser dada somente a Deus. Como declarou Paulo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Romanos 11:33.